Bom lá a todos, bom gente, eu vim gravar mais um vídeo agora sobre algumas dificuldades do Antigo Testamento. Nós vamos ler um texto aqui muito interessante que está em Números capítulo de número 13, verso de número 33. É um texto já bem conhecido, né? Que fala sobre os espias que foram até Canaã, né, e viram ali os tais gigantes, não é verdade? E o narrador ali, ele diz que eles eram tão pequenininhos que ele parecia um gafanhoto diante dele, né? É um exagero absurdo de texto, né? Mas eu queria mostrar mais alguma coisa interessante para vocês ali. O verso 33 do capítulo de número 13 diz assim: também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como os gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Ou seja, aos olhos deles, eles eram como gafanhotos, tão pequenininhos, e ao contrário, ele olhando para eles também, eles eram muito pequenininhos. Mas o que me chama a atenção é realmente esses aqui, ó, filhos, tá, de Anak, ou os descendentes dos gigantes. Tá? Esse é um texto em português. O texto interlinear do Edson de Faria Francisco, doutor Edson de Faria Francisco, que é um dos maiores hebraístas que nós temos no Brasil e uma pessoa muito respeitada, ele traduz o texto também assim, né? E ali vimos os néfilis, os filhos de Anak, né? Dentre os néfilis, e éramos aos nossos olhos como locustas, né? E assim éramos aos olhos deles, né? Vexam, Rainu, né? E vimos, né? Et Hanefli, né? Os filhos, né? Et, que é uma partícula intraduzível, né? Fazer o sinal do objeto direto, nós temos uma kef aqui apontando, né? O objeto direto, né? Beni, né? Os filhos, Anak, aqui, tá ok? Anak, né? Mihanefli, né? Dentre mim, né? Desde daquele, né? De onde que vem, né? Vanechi, né? Varrene, e éramos Beinenu, aos nossos olhos, né? Vem de aí, né? Olhos, né? Kahanivi, né? Como locustas, Vehan, e assim Rainu, éramos Beenehen, aos olhos dele, ok? Mas veja que engraçado que o texto aqui do Códice Leningrado B19A, tá bom? Ele traz essa expressão aqui, ó, Binei, o Binei, né? Anak, filho de Anak, mi Hanefilim, dentre, né, os Nefilins, ok? Ou dentre os descendentes, tá bom? A Bíblia Hebraica de Kittel, que é a primeira tradução da coleção que veio depois exatamente do Códice Leningrado, você vê que aqui são escritas manuais, tá? Aqui são escritas quadráticas e já está tudo padronizado dentro de um computadorzinho. Vê que os quadradinhos, né? Elas se referem exatamente às letras que cabem dentro do quadradinho. E ela traz uma nota aqui, ó, A e a letra A, tá? Minei Anak mi Hanefilim, ok? Esse A aqui, ela está aqui reportando exatamente para o aparato crítico, tá? E o aparato crítico está dizendo que você tem que deletar essa frase aqui, omitir essa frase aqui, e está pedindo para conferir com a Septuaginta. Eu já conferi na Septuaginta, tá? E realmente não tem essa expressão aqui, tá bom? Então, essa expressão, os filhos de Anak, dentre os nefilins, fica aquela pergunta: bom, se Deus destruiu toda a humanidade, deixando somente Noé e a sua família, então aonde então que surgiram esses gigantes? Aí é que está a pergunta, tá bom? Essa é a Bíblia Hebraica de Kittel, tá? A primeira edição, e nós temos aqui a Bíblia Hebraica Stuttgartensia, que é a mais comum agora, se não me engano, de 1987. E ela fala também exatamente essa aqui, ó, tá vendo? A letrinha A aqui, tá? Bine, Anak, Mi, Hanefilim. Os Anakis,
filhos de Anak, descendente dos Nefilins, que são os caídos. Tá bom? Você tem aqui o 33 aqui, que está dizendo que é para deletar. Tá? Conferir a Septuaginta, que já foi feita uma correção. Então você vê que a primeira edição, que no caso o Códice Leningrado B19A, do início da Idade Média, ele coloca exatamente aqui, ó, Binei, tá? Anak, Mihanefilim. Os filhos de Anak, os descendentes de Anak, que veio dentre os Nefilins. Sendo que a primeira Bíblia hebraica, tá, de Kittel, 1977, se não me engano, 75, falou que você deve deletar essa expressão aqui, ó, os descendentes de Anak. E a Bíblia hebraica Stuttgartense, que acho que é do ano de 85 ou 87, 1987, também confirma, dizendo que tem que ser deletado essa parte aqui. Mas então, eu devo deletar ou devo deletar? Bom, nós temos um problema aqui chamado de homoiteleuto. Ou, o que é homoiteleuto? Você veja bem que a expressão aqui, ó, Hanefilim, ela termina uma frase. E depois aqui ela começa de novo, Hanefilim. Ok? Pode acontecer o seguinte, de um escriba estar escrevendo, e quando ele viu aqui Hanefilim, ele pulou essa parte aqui e acidentalmente copiou novamente Hanefilim, tá? E depois ele continuou com o texto para frente. Isso é uma das opções. A outra opção é de que nós temos aqui um sinalzinho massorético chamado Muná, que é um acento conjuntivo, dizendo que os descendentes de Anak aqui, tá? Essa expressão aqui, ó, descendente de Anak, ou os filhos de Anak, né? Eles são uma frase só, dentre quem? Os nefilins, não os gigantes, tá? Por que nefilim? Você tirar o artigo aqui e você fazer uma raiz triconsonantal, você tem a palavra napal, que é o tronco cal, tá bom? Que é a forma vamos dizer assim, da primeira pessoa, tá bom? É normal, não é um infinitivo, tá? Então, na verdade, aqui são os caídos, entre os caídos, ok? Então, ele pode ter pulado essa expressão aqui e ter repetido novamente, ou dessa expressão que estava aqui, ele tinha que continuar o texto aqui. Então, qual seria o termo correto? E ali vimos os nefilins, tá? E éramos aos olhos dele como gafanhotos. Esse que é o texto correto. Mas você vê que há uma truncagem aqui, uma destruncagem, na verdade, não sei nem se existe essa palavra, mas um erro de transição semântica. E ali vimos os nefilins, os filhos de Anak, dentre os filhos, e éramos aos olhos, e éramos aqui, você vê que essa construção semântica aqui já não se dá com essa daqui e nem com essa daqui. E ali vimos os nefilins, os filhos de Anak, dentre os nefilins, e éramos dentre os nefilins. Tá, mas os nefilins são os caídos, e eles foram destruídos junto com a população, porque Deus poupou somente a Noé e a sua família. Então, de onde eles vieram? Aí é que está a pergunta que nós temos que entender, de onde veio essa expressão, tá bom? Então, espero que você tenha gostado dessa aula aí, tá bom? Eu tenho feito poucos vídeos agora também, porque na verdade já está chegando no final do ano, né? E eu estou dando uma pausa aí, o seminário já parou também, então só gravei esse vídeo aqui então, para fazer um teste aqui no computador, que eu estou testando outros tipos de aulas e outros tipos de sentenças, a qual eu tenho visto aqui de acordo com o Códice Leningrado B19A, que é esse que está na frente de vocês aí, tá bom? Se você já sabia disso, bom, se você não sabia, pelo menos essa informação pode ter sido útil para você ali, que foi um problema de anacronismo dentro da sentença bíblica. Tá bom? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e nos vemos então numa próxima aula.